Olá, graça e paz. Estamos perto do ano novo e cremos e esperamos coisas novas, coisas melhores. Mas a nossa esperança ela está em Deus, né? Independente do que aconteça, independente do que nos aguarda nesse novo ano, nós esperamos da mão do Senhor, nós esperamos a presença do Senhor em nossa vida. Mas ainda assim podemos orar e esperar coisas boas. Mas o Senhor permanece no controle de tudo. Estamos terminando o ano. Foi um ano bem difícil, mas espero que você e sua família estejam bem e firmes no Senhor, principalmente. Nós estamos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos fazendo a exposição dessa carta. E no capítulo 2, do versículo 13 ao 17, nós vamos ver uma conclusão que o apóstolo Paulo chega depois de estar falando sobre a vinda de Jesus e antes da vinda de Jesus, alguns eventos que aconteceriam antes da vinda de Jesus. Nós lemos na semana passada e falamos sobre o anticristo, o homem do pecado, o iníquo, né? Sobre a apostasia, sobre o fato dele enganar com sinais, prodígios e maravilhas e fazer tantas coisas e que poderiam nos fazer pensar, porque essa é uma narrativa bem assim fantástica, digamos assim. Ela, no sentido do jeito que ela é apresentada, parece algo bem de filme, como a gente fosse pensar assim, né? E a gente pode acabar pensando demais nesses eventos, nessas coisas, e ficar tentando identificar o anticristo, identificar essa tal apostasia, né? Claro que você pode ter as suas teorias, mas o mais importante disso tudo é que o apóstolo Paulo ele não escreveu isso, não escreveu 2 Tessalonicenses, não escreveu essa parte e esse capítulo para que os seus irmãos, para os leitores que leram essa carta, ficassem conjecturando sobre essas coisas. Mas ele escreveu porque, principalmente, havia um erro que estava assustando aqueles irmãos, estava deixando eles confusos e fazendo com que eles perdessem o propósito, o foco, que é honrar o Senhor, que é obedecer, que é crescer no amor, na santidade do Senhor. E esse erro tinha a ver com a volta de Jesus. Estavam disseminando erros sobre a vinda de Jesus, que talvez Jesus já tinha voltado, ou eles estavam vivendo o dia do Senhor. E aí o apóstolo Paulo escreveu para dizer, olha, vocês ainda não estão vivendo esse dia. Vocês estão passando por perseguição, mas mesmo diante dessas perseguições, mesmo diante de mentiras, mesmo diante de enganos e de outras formas de engano que desviam cada vez mais o mundo e as pessoas de Deus, vocês, por outro lado, devem permanecer naquilo que lhes foi ensinado e continuar fazendo sempre o bem. Essa a ideia do apóstolo Paulo, é o que ele deseja para aqueles irmãos, diante da situação que eles estavam vivendo, que eles não se esquecessem, que eles deviam permanecer firmes na verdade que ouviram a respeito de Jesus Cristo, do Evangelho, a Palavra de Deus, e permanecerem fazendo o bem. Independente se alguns eventos aconteceram ou irão acontecer, independente do anticristo, independente do falso profeta, independente de qualquer outra coisa, independente de conspirações, independente de qualquer outra situação que esteja acontecendo, independente de perseguições, independente de dificuldades, que eles permanecessem no Senhor. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Ele não queria confundi-los, não queria deixar eles assustados e preocupados demais com esses eventos, com essas coisas, mas queria deixar claro que o dia do Senhor não havia chegado. E quando o dia do Senhor chegar, vai ser algo que não vai passar despercebido. Todos verão a vinda do Senhor, inclusive o anticristo, inclusive todos aqueles que se levantam contra o Senhor.
Mas, enquanto isso, devemos permanecer firmes no Senhor. Firmes no Senhor. E é isso que nós vamos ouvir nesse momento, a palavra do Senhor, que nos vai lembrar dessas coisas que nós já vimos também domingo passado. Vamos orar nesse momento para podermos fazer a leitura bíblica e que o Espírito Santo possa também iluminar o nosso entendimento a respeito dessas coisas. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, por poder compartilhar da Tua Palavra. Que nós possamos permanecer firmes na Tua Palavra e sempre, Pai, fazendo o bem, sempre anunciando a verdade. Em nome de Jesus. Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 17, diz assim: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém. Amém. E o que eu queria pensar, que você pensasse hoje e refletisse, era que Deus te chamou para ser fiel e não adivinhador. Deus me chamou para ser fiel e não um detetive do fim. Muitas pessoas tentam ficar botando datas, tentando descobrir essas coisas de conspiração desde muito tempos atrás. Mas isso não traz nenhum benefício prático na nossa vida cristã. Porque as coisas relativas ao fim, ao Apocalipse, a volta de Jesus, já tem acontecido desde a época dos apóstolos. Quando Jesus fala sobre o fim, ele também traz a mensagem de algo que aconteceria em breve. Por exemplo, a queda de Jerusalém no ano 70. Tantas coisas que Jesus profetizou acerca do fim também estavam relacionadas ao que aconteceria alguns anos depois que ele subiu ao céu. Então houve a destruição do templo, houve tantas outras coisas e perseguições já naquele primeiro século. E as coisas continuam assim. As coisas continuam assim. E nós não devemos ficar desesperados ou alarmados tanto por essas coisas. Mas é algo que nós devemos focar sempre. É no nosso estado com Deus. De nós, como nós estamos com o Senhor. Como está a nossa vida com o Senhor. Então não se preocupe com as nuances dos eventos que precedem a vinda de Jesus. Se preocupe antes em amar a verdade do Senhor. Em viver a verdade do Senhor e proclamar a verdade do Senhor. E a distinção que nós vemos, um contraste bem grande aqui, notável, entre aqueles que são enganados pela mentira. No versículo 11, nós vamos ver que Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados que não creram na verdade, mas que tiveram prazer na injustiça. Versículo 11 e 12. E a gente vê também várias vezes nesses versículos anteriores, como essas pessoas que rejeitaram a verdade de Jesus são enganadas. E são enganadas mesmo. Porque elas não têm nenhuma verdade em si. E são levados por qualquer vento de doutrina, qualquer vento de mentira. Saco vazio não para em pé. E o que nos faz? Estar cheios, firmes e alicerçados, ancorados. Estarmos cheios da verdade do Senhor. Da palavra de Deus. Jesus diz para os seus discípulos, orando a Deus, pelos seus discípulos, e diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos nos encher da palavra do Senhor, da verdade do Senhor, e dessa forma não seremos enganados. Então, alguns princípios para nós
diante dessa situação, diante desse novo ano que vai se iniciar, diante de tantas teorias da conspiração, de tantas dúvidas em relação à vacina, em relação à China, em relação a tantas outras coisas, a gente tem que pensar e refletir, principalmente, que Deus quer nos achar fiéis nele. Deus quer nos achar fiéis nele. E alguns princípios para nós sermos fiéis enquanto Jesus não volta fuja da mentira crendo na verdade. Fuja da mentira crendo na verdade. A maior fake news que existe no mundo é uma fake news. São fake news, mais de uma com certeza, a respeito da pessoa de Jesus. As heresias, as falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsas religiões, tudo isso vem de uma fake news a respeito de Jesus. Mas Jesus, ele é a boa notícia. Jesus é a boa, verdadeira, infalível e absoluta notícia. E devemos estar atentos se realmente estamos crendo no verdadeiro Jesus e não no Jesus, talvez, imaginário que tenhamos criado. Porque facilmente nós projetamos nossas vontades em Cristo. E Cristo para de ser a imagem do Deus visível e passa a ser a nossa imagem, ao nosso próprio querer. E confundimos as coisas. Achamos que Deus está envolvido com tantas coisas políticas, tantas coisas assim, e perdemos o foco. Esquecemos que o nosso reino não é desse mundo. Portanto, fuja da mentira crendo na verdade. Versículo 13, ele vai dizer que a diferença daqueles que creem na mentira, que vivem no erro, no engano, que serão condenados, que amam a injustiça, que rejeitaram o amor à verdade. A diferença é que nós, aqueles que creram em Jesus, eles foram escolhidos por Deus, foram chamados por Deus para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A verdade do Evangelho. Essa é uma das diferenças. Fomos escolhidos pelo Senhor porque cremos no Evangelho dele. Você creu no Senhor, entregou sua vida ao Senhor. Isso prova que você foi escolhido por Deus. Prova que Deus o chamou e você tem caminhado na verdade. Porque a única forma de não cairmos nas mentiras é apegarmos às verdades. E a verdade é a palavra de Deus, como eu já disse. E no versículo 15 ele vai dizer, olha, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Apeguem-se a essas tradições que foram aquilo que os apóstolos ensinaram, que aqueles que testemunharam de Jesus, que andaram com aqueles que viram Jesus, ensinaram em nós. E de forma que nós temos a palavra de Deus, tudo que nós precisamos acerca da fé, acerca dos nossos ensinamentos de Jesus. E a partir da palavra de Deus, tiramos várias verdades, vários ensinamentos para a nossa vida. Mas a nossa base, o nosso fundamento é a palavra do Senhor. E um outro princípio também para nós é tenha a atitude e a palavra de alguém que foi salvo. E é isso que o apóstolo Paulo ora. Ele diz assim, olha, que o próprio Senhor Jesus, versículo 16, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e o quê? Os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Sabe como nós nos preparamos para momentos de perseguição, momentos de apostasia, de abandono da fé, momentos, enfim, que precedem a vinda de Jesus, momentos que nos façam perceber que o fim está próximo. E está. Sabe qual é o nosso papel? Sabe o que nós devemos fazer? É proclamar a verdade e agir de acordo com a verdade. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa. É falar da verdade para as pessoas que não conhecem e agir conforme a palavra, conforme o ensino que o Senhor nos deu, o ensino que a palavra de Deus nos transmite. E
Essa é a minha oração para você, é a minha oração por mim mesmo, que a gente possa de fato viver dessa forma. Estar mais preocupados com a nossa moral, com nossa conduta diante de Deus, com a nossa devoção ao Senhor nesses dias que nos restam aqui na terra. Nesse tempo que o Senhor nos concedeu. Nos preocuparmos com isso. Nos preocuparmos com falar de Jesus para mais pessoas. Em orar para que mais pessoas creiam e sejam agregadas ao corpo de Cristo. Orar para que mais pessoas sejam libertas das mentiras. Orar para que mais pessoas sejam escolhidas por Deus, chamadas por Deus. É isso que nós devemos nos preocupar. E é isso que o Pedro também diz, para finalizarmos. O último versículo aqui, o apóstolo Pedro, falando do fim, da volta de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, 2 Pedro 3,10. 2 Pedro 3,10. Olha, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E ele disse, visto que assim tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E ele mesmo responde, vivam de maneira santa e piedosa, esperando de Deus e apressando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Vivam de maneira santa e piedosa. Vivam de maneira devota ao Senhor, fazendo a sua obra, servindo Ele, sempre fazendo o bem, fazendo aquilo que Deus quer que façamos, a obra do Senhor, e proclamando e anunciando Jesus. E nesse novo ano que se iniciará, além de todas as metas e talvez objetivos que você tenha colocado para o seu ano, coloque também como objetivo principal buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, ser aquilo que Deus quer que você seja, falar aquilo que Deus quer que você fale, que é a respeito dele, anunciar os atos justos do nosso Deus e Salvador, para que as pessoas olhem e vejam, Deus está ali, Deus está no meio deles. O mundo pode estar um caos, Deus quer que sejamos a luz e o sal dessa terra. Amém? Nós não lutamos contra carne nem sangue, nossa luta não são contra os seres humanos, são contra principados e potestades, poderes e dominadores do ar, enfim. São contra o reino espiritual. Nossa luta é contra o inimigo de nossas almas, aquele que quer manter as pessoas na mentira. Nossa luta é contra a mentira, os sofismas de Satanás que prendem as pessoas na mentira. E como nós lutamos nessa guerra? Como nós lutamos? Com a verdade, com a nossa fé, com o amor, com o bem. Que Deus abençoe, que nesse ano possamos ver um grande crescimento de salvos na nossa vida. Pessoas à nossa volta possam conhecer Jesus através de nós. Se comprometa esse ano a trazer no mínimo uma pessoa para Jesus. A no mínimo orar por uma pessoa para que ela conheça Jesus. E assim, nós estaremos edificando uns aos outros. Quando recém-nascidos vêm, quando vemos filhos nascerem, nós nos alegramos. O céu festeja e nós vemos cada vez mais o poder de Deus, que é poderoso para salvar. Deus abençoe sua vida e que seja um ano abençoado, um ano em que nos uniremos cada vez mais como igreja e serviremos ao Senhor. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida. Deus continue te sustentando nesse ano, assim como sustentou até agora. Por mais que o ano tenha sido difícil, temos motivos para agradecer. Temos uma boa notícia, que não tem prazo de validade. A notícia de Jesus Cristo. É uma notícia para mim, é uma notícia para você. É uma notícia para toda a humanidade. Deus abençoe e até a próxima.